Em um recado claro a Donald Trump, Putin, Xi Jinping e Narendra Modi se reuniram na China em uma cúpula de segurança cujo objetivo é promover uma nova governança mundial. Assunto para o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Na contramão do America First, os líderes russo, chinês e indiano declararam em alto e bom som BRICS First. Um detalhe, foi a primeira vez de Modi na China em 7 anos. A gente vai entender aqui toda essa história com o nosso querido correspondente internacional, que vai trazer todos os detalhes pra gente. Ivan Kleber conosco. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a toda a nossa querida audiência aqui do Jornal da Oeste. Isso mesmo, nós temos essa reunião acontecendo, mas outras pessoas vão se juntar a eles. É prevista a chegada amanhã de Kim Jong-un à China. É outro que fazia muito tempo que não deixava a Coreia do Norte. Ele só viaja de trem, não é? Então ele deixou a Coreia do Norte hoje em direção a essa reunião. E nós temos vários pontos importantes. Vale lembrar que a China e a Índia, apesar de estarem no BRICS, esses dois países não têm uma boa relação, uma relação estável. Acontece que a Índia há muito tempo vinha fazendo uma espécie de jogo duplo, Geisiane. Existem denúncias de que a Índia comprava petróleo da Rússia e revendia depois no mercado com o petróleo indiano. Isso não é mais sustentável. A administração Trump trabalha para encerrar a guerra da Rússia e da Ucrânia. Uma das maneiras de pressionar a Rússia é justamente cortar as verbas de financiamento. Nós temos notícia de hoje de que os Estados Unidos trabalham com a União Europeia para impor sanções à China a China e a Índia, justamente porque esses dois países continuam comprando grandes quantidades de energia da Rússia, e essa seria uma maneira, então, de acabar com a máquina de guerra da Rússia. Agora, existe um contexto mais amplo nessa questão toda, e a Índia ela acaba sendo um símbolo disso. Por muitos anos, os Estados Unidos tiveram uma balança comercial com vários países no mundo muito desfavorável. O Donald Trump, ele fez disso uma promessa de campanha, reequilibrar esta balança. E é isso que ele está fazendo com a Índia. Até existir uma margem para esta balança continuar sendo um pouco mais favorável para a Índia. O problema é essa ambiguidade da administração Modi lá na Índia, justamente de continuar comprando energia da Rússia, inclusive armamento bélico. Isso não é mais tolerável pela Casa Branca, e a administração Trump então colocou tarifas à Índia, o que acabou aproximando a Índia da China. Agora tem um detalhe, quem está organizando essa quermesse toda, Geisiane, é o Xi Jinping. Ele está se colocando então como líder aí de uma frente anti-Estados Unidos. E um detalhe, cadê o Lula? O Lula não faz parte do Brexit? Não deu para convidar o Lula? Será que não deu tempo para o Lula participar dessa reunião? É um ponto que a gente pode trazer aqui para a nossa audiência. Eu não estou dizendo que o Lula vai ficar isolado nesse grupo, que até se ele conseguir ficar mais isolado que o Kim Jong-un, aí realmente apaga a luz, né? Mas chama a atenção que o Lula, nessa grande reunião, porque essa é a verdadeira cúpula do BRICS, não aquela que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em julho. Essa é a verdadeira cúpula do BRICS que está acontecendo agora, e aparentemente o Lula se participou via remoto. O que a gente tem informação de hoje também é que ele convocou uma nova reunião para segunda-feira da semana que vem para discutir com os BRICS a questão do tarifaço. Agora, Geisiane, como nós sabemos, daqui até segunda-feira da semana que vem tem muita coisa para acontecer. Enquanto isso, essas reuniões acontecem, e a China ela tem uma questão que a gente precisa lembrar à nossa audiência, que esse senhor que está caminhando lá do Lula aí, o Xi Jinping, há 2 anos disse o seguinte, que seria o socialismo chinês a prevalecer no mundo, que seria o modelo socialista da China, do Partido Comunista Chinês. O que o Xi Jinping tenta com essa reunião, com essa aproximação à Índia, com essa aproximação, inclusive colocando Coreia do Norte e Rússia na mesa para conversar com outros países. Também estava ali presente o presidente do Irã, como você pode ver, só os países realmente que apoiam, né, essa iniciativa. O Xi Jinping ele se coloca à frente então como o implementador do socialismo chinês mundo afora. Outra reunião importante, paralela a essa, aconteceu hoje, que foi da CELAC. Geisiane, a gente precisa registrar isso aqui, que é a CELAC na América do Sul, que nada mais é do que
traduzindo para as pessoas entenderem ali, o grupo, os países que participam mais ativamente da CELAC estão diretamente ligados aos países do Foro de São Paulo, e esses países fizeram uma reunião de emergência justamente para tentar elaborar uma resposta à movimentação militar dos Estados Unidos no Caribe. Não podemos confirmar isso 100%, mas essas duas conversas, essa do Xi Jinping com Vladimir Putin e essa da CELAC, indiretamente elas estão conectadas, o grupo é o mesmo, e grupo esse que o Brasil faz parte, viu, Geisiane? Josi, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, conversando aqui a respeito do globalismo, governo único, né? A gente ainda pode colocar a ONU aí nessa conta, nova ordem mundial, que até ontem era tratado como teorias da conspiração, líderes totalitários, tiranos todos juntos. Sua pergunta para o nosso querido correspondente. Boa tarde, Ivan. Obrigada pelas informações. Nos atualizando, né, já que o Brasil está mais concentrado aqui com a questão da política interna. Um comentário e um pedido de confirmação desse comentário, Ivan, em relação a essa exclusão e isolamento de Lula, que pode estar relacionado tanto ao cuidado de Lula em relação a novas sanções tarifárias dos Estados Unidos, dado o seu posicionamento dentro do BRICS, e a essa demonização, né, do imperialismo americano, ou ainda a própria cúpula isolar o Lula devido às suas falas agressivas e de posicionamento. A gente viu esse exemplo quando o Lula defendeu a moeda do BRICS e a África do Sul e a Rússia desmentiram, dizendo que isso era uma ideia única de Lula, né? Esse é o primeiro ponto. Outra perguntinha seria em relação a essa questão de financiamento, de venda, né, importação de petróleo russo pela Índia. E semana passada a Índia foi punida com a tarifa de 50% devido a essa importação de petróleo russo, porque, segundo Trump, eles estão com essa importação financiando a guerra na Ucrânia. Trump disse que todos os países que importam petróleo russo seriam sancionados, né? Eu gostaria de saber sua opinião sobre a probabilidade de isso chegar aqui no Brasil essa semana, dado que o Brasil importa, né? De toda importação, acho que em média 19% de importação do petróleo no Brasil vem da Rússia. Olá, doutora Josi. Olha só, sobre a ausência do Lula nesta cúpula, nessa reunião, as imagens que a gente está vendo são recentes, tá? De ontem. E essa reunião continuou hoje. Não podemos esquecer aqui o episódio da primeira-dama Rosângela, a Janja, quando ela esteve à China, onde ela quis falar diretamente ali com o Xi Jinping sobre a questão do TikTok. A gente sabe que não desceu bem a maneira que ela se colocou ali na conversa com Xi Jinping. Os chineses não gostaram muito disso. E então, neste sentido, nós podemos presumir que talvez ao comportamento da primeira-dama do Brasil tenha, pelo menos para esta reunião, deixado o Lula um pouco ali de escanteio, usando, né, um jargão do futebol. Também tem a questão de algumas declarações que o Lula fez, também nessa questão do dólar e tudo mais. Lembrando que enquanto o Brasil não consegue sequer uma ligação telefônica para a Casa Branca, o Xi Jinping continua negociando com os Estados Unidos, com a administração Trump. Se eles vão chegar a um acordo, a gente não sabe, mas ali existe um diálogo. E sobre a questão de eventuais sanções ao Brasil por conta da Rússia, elas são altas, tá, Josi? A Índia, como você bem lembrou, já levou essas sanções na semana passada, isso por conta que o volume que a Índia está comprando da Rússia é bem maior do que o do Brasil, não é? A China também, mas ainda na quinta ou na sexta-feira da semana passada, o senador Lindsey Graham, do Partido Republicano da Carolina do Sul, um dos mais engajados na questão da Ucrânia dentro do partido de Donald Trump, declarou novamente que o Brasil tem sangue nas mãos, sangue de ucranianos, de inocentes da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, respondendo, eu sei que você trabalha com números, gosta de números, eu diria que a probabilidade do Brasil, caso continue comprando petróleo, combustível da Rússia, ser sancionado por conta dessa questão, eu diria que hoje é de 50% a 60%, mas esse número pode aumentar nos próximos dias. Geisiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.